Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos aqui de volta, eu e meu parceiro Liminha. Fala, Liminha. Salve. Dia. Tava montado aqui, pô. É isso aí, acorda, cara, acorda que hoje a entrevista que a gente vai fazer aqui, cara. Ó, eu vou te falar, a gente já trouxe grandes convidados, pessoas aí que inspiram a gente no esporte, no dia a dia da nossa vida, mas esse cara que tá aqui hoje, a gente conhece a história de vida dele já faz um tempinho. Sim. Eu sou admirador desse cara duas vezes. Primeiro porque ele é um grande comunicador e trabalha dentro do esporte que eu mais amo, que é o... Calma, vamos consertar. Eu acho que eu não sei se é o esporte que eu mais amo mais. Mas ele trabalha dentro de um dos esportes que eu gosto muito, que eu pratiquei minha vida quase toda, que é o futebol. É um cara que conhece muito de futebol. É grande comunicador, já sigo ele há muito tempo. E depois de conhecer mais a fundo ele, a gente descobriu que além de um grande comunicador esportivo também de futebol, o cara é um grande corredor de rua, Liminha. Você acredita? Maratonista, grandes tempos ele tem. Se engana quem olha pra ele e fala assim, se engana quem fala, eu já tô com uma idade avançada pra correr bem. Cara, esse cara aqui, ele corre muito melhor que muito moleque aí novo. Muito moleque novo. Então, rapaziada, peguem a pipoca de vocês, fiquem ligados que o episódio de hoje vai ser sensacional. A gente vai conhecer um pouquinho a história do nosso convidado melhor aqui. Eu tenho certeza que vai ter muito insight bacana que ele vai trazer pra gente aí e vai inspirar bastante vocês aí em casa. Então, Liminha, solta a vinheta aí e vamos começar esse bate-papo. Capri, bom dia, cara. Seja muito bem-vindo ao canal. Prazer receber você aqui. Como eu disse na abertura, a gente conhece você há bastante tempo, já segue você nas redes sociais. É muito bacana ver o trabalho que você faz, tanto esportivo, né, de comunicação, como também o trabalho que você está propagando da corrida de rua aí nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo e se apresenta um pouquinho para a galera que duvido que não te conheça, mas vamos lá. Bom, David, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com o Felipe Liminha, um grande prazer, uma honra estar aqui para falar de um assunto que é a minha vida, não é? Que é esporte, que é corrida de rua, isso norteia a minha vida desde sempre. Eu costumo dizer que o esporte não entrou na minha vida só pelo trabalho, só pela profissão. Eu pratico esporte desde criança, né? Desde os 8 anos de idade que eu pratico uma modalidade esportiva. Eu comecei jogando beisebol em Osasco, a minha cidade. Depois eu fui jogar vôlei, depois eu fui jogar basquete. Joguei basquete no Continental Park Club, numa época em que o Continental tinha um timaço de basquete. E então o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. E depois poder falar disso, né? Poder tratar desses temas todos como profissional, eu sou um cara muito agradecido a Deus, muito feliz, né, por poder me proporcionar isso tudo. Então é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho dessa história, um pouquinho das minhas aventuras. Você foi muito generoso ao me apresentar aqui, falando que eu tenho bons tempos. Eu sou um cara muito esforçado, né? Isso aí. Eu sou um cara que me esforço muito, isso é verdade. Eu sou Caxias no treino mesmo, eu gosto de treinar, eu sinto prazer em treinar, eu não sou daqueles caras que saem da cama reclamando, tem treino, não. Eu fico muito motivado com o treino, gosto muito, corro já há quase 25 anos, então isso para mim é muito mais do que um esporte, muito mais do que uma terapia, é a minha vida, né? Então falar disso para mim é muito prazeroso. Show de bola, Capri, show de bola. A gente que acompanha você sabe, né, dessa sua determinação, seu foco nos treinos, mas vamos começar lá desde o início. Seus pais incentivaram você sempre a praticar esporte ou isso sempre foi uma coisa que você trouxe dentro de você desde pequeno? Então, antigamente, não é? Eu sou um cara eu vou fazer 57 anos de idade, então antes a gente tinha uma facilidade em praticar muito maior do que a geração atual. Então aqui em Osasco, a gente tinha muitos campinhos de futebol, então eu comecei jogando bola com os amigos. Na rua, na esquina de casa, como muita gente faz ainda hoje, mas menos, porque hoje os espaços públicos são menores, hoje a segurança é diferente, mas a gente jogava muito futebol. Então eu comecei jogando bola com os amigos na rua, como muita gente, todo mundo fazia. E depois, aos 8 anos de idade, meu pai tinha um amigo que era professor de beisebol em Osasco. E ele falou pro meu pai, será que seu filho não quer jogar beisebol? E eu, na época, entendi voleibol, né, ao invés de beisebol. Eu achei que ia jogar voleibol. E aí,
Na hora que o seu Mário passou lá em casa para me pegar e nós chegamos no local do treino, eu vi um baita campo enorme, gigante, um descampado no campo da Assembo, em Osasco. Isso eu estou falando de 1970 e alguma coisa, 76, eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. E eu falei, cadê a quadra? Cadê a quadra? Não tem quadra, né? Aí me entregaram uma luva, me deram uma luva, eu calcei a luva e fiquei esperando ali. Aí aí eu entendi que era o beisebol, que era um esporte naquela época já muito pouco praticado aqui no Brasil. Hoje o beisebol ainda é pouco praticado, mas naquela época era menos ainda. Eu era o único brasileiro que jogava beisebol nos anos 70 aqui no Brasil, né? A gente ia viajar para jogar, eu era o único brasileiro, não tinha outro. Raros, né? Raríssimos. Hoje mudou um pouquinho. Aí depois eu joguei beisebol até os 16 anos de idade, depois eu fui jogar basquete no Continental Park Club, sempre, né? Eu sempre fui um pouco mais elevado, né? Eu tenho 1,90 m, então os profissionais de educação física, quando me viam naquela época, eu já era um pouquinho mais espichado do que os outros, todo mundo ficava, não é? Pô, você não quer jogar vôlei, você não quer jogar basquete, todo mundo tentando me levar para o seu esporte. E eu joguei um pouco de tudo, eu peguei aquela fase espetacular no início dos anos 80 do vôlei, né? A geração de prata, aquela geração maravilhosa que muita gente foi jogar vôlei por causa daquele time, eu inclusive. Então eu sempre tive essa relação, eu sempre gostei muito e eu sempre li muito também. Sempre procurei me informar bastante. Eu era um moleque que eu saía de casa e na frente da casa dos meus pais tinha uma borracharia do Seu Nelino. Ele assinava o jornal. E eu ia lá ler o jornal na borracharia do Seu Nelino. Eu ia ler caderno de esportes, eu ia ler o caderno de cultura. Eu gostava muito, né, de me informar. E isso foi criando uma cultura esportiva em mim. E depois eu só podia ir para o jornalismo esportivo, né? Era algo meio que natural acontecer na minha vida como aconteceu. Essa seria a minha próxima pergunta para você, Capri, porque essa sua paixão no esporte desde cedo, eu imaginei que você já fez essa ligação profissional para seguir na carreira, né, Capri? E quando você começou a faculdade de jornalismo, você já tinha em mente seguir na carreira esportiva realmente para trabalhar com isso, correto? Isso é um pouquinho engraçado, né? Porque eu, na verdade, eu prestei vestibular para medicina. Sério? A medicina sempre foi uma outra paixão minha. Por isso que hoje eu trato muito sobre saúde também nas minhas tribunas. Aí é um tema que me atrai bastante, porque eu sempre gostei dessa área, né? Sempre me atraiu. Eu comecei a trabalhar em rádio aos 16 anos de idade, em Osasco. Cedo, bem cedo. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, influenciado pelos meus pais também, que ouviam muito rádio em casa. Sempre gostei muito. Quando inaugurou uma rádio em Osasco, a rádio, na época chamava Difusor Oeste, eu fui conhecer a rádio, que eu só conhecia do lado de cá como ouvinte, e aí aquela atmosfera toda ali me encantou muito, né? E eu comecei a trabalhar com 16 anos em rádio. Mas eu já tinha também definido que eu ia prestar vestibular para medicina. E prestei. Em uma das faculdades que eu prestei o vestibular para medicina, você podia fazer uma segunda opção. Tinha uma segunda opção. Isso antigamente era relativamente normal, hoje acho que não tanto, nem tanto, né? E aí, numa dessas faculdades, eu prestei para medicina e coloquei lá, não tinha nada que me agradasse assim como segunda opção. Eu falava, vou colocar comunicação, já trabalho em rádio, né? Tá, tudo bem, mas eu quero medicina. Aí eu não passei em nenhum dos vestibulares e nesse vestibular eu fui aprovado em comunicação. E como eu percebi que eu ia ter que estudar muito para entrar na faculdade de medicina, eu já tinha estudado, já tinha feito um ano de cursinho junto com o colégio, já tinha estudado bastante, mas eu ia ter que estudar mais. E eu já estava trabalhando em rádio, falei, quer saber? Eu vou direcionar minha atenção para a comunicação, não é? E não me arrependo, claro, mas eu gosto muito desses temas ligados à área da saúde, são temas que eu leio bastante, que eu procuro me informar. Isso sempre fica ali, né? Então, a minha vida profissional foi direcionada nesse sentido. Um jornalista esportivo que gosta de falar de saúde também. Certo. Capri, e quando a corrida de rua, de fato, apareceu na sua vida? Então, a corrida de rua apareceu, eu já estava trabalhando, já tinha direcionado a minha... Porque quando eu entrei na faculdade, eu precisei parar de jogar vôlei, estava jogando vôlei em Osasco nessa época, né? Precisei parar com o vôlei, precisei deixar para estudar e trabalhar. Então, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E aí eu parei com o esporte e
daí você direciona toda a atenção para o trabalho nessa fase, né? Eu não consegui. E aí, bom, terminei a faculdade, casei, dei sequência à minha carreira. Em 1999, depois de mais de 10 anos de reportagem, o meu então chefe na Rádio Bandeirantes, que já não está mais aqui com a gente, José Carlos Carboni, que era um baita jornalista, ele me chamou e falou: Capriotti, a gente quer passar você para a ancoragem dos programas aqui na Bandeirantes. Quer que você saia da reportagem e passe para a ancoragem. Eu falei, tá bom, acho que já fiz aí um caminho na reportagem, tudo bem. Ele falou, você vai ancorar os programas e a reportagem já era. Tá bom. Então, a vida de repórter, ela é muito... É uma vida caótica. Você não tem horário. Tem muita rotina, né? Não tem rotina. Um dia você está viajando, outro dia você está cobrindo um treino, outro dia você está no estúdio. Não tem como você organizar a sua vida. Eu não fazia nada. Né? Eu só trabalhava e cuidava da família. Né? A minha filha pequenininha na época. E aí, quando eu mudei de função, passei para o estúdio para ancorar os programas e sobrou um tempinho. Eu consegui organizar melhor minha vida. E aí voltou aquele desejo de retomar uma atividade física. Eu fui em busca de um time de beisebol. Eu vou jogar... É mesmo? Porque, a bem da verdade, a modalidade que eu melhor pratico é o beisebol. De todas elas. É a que eu me dou melhor. Você ficou bastante tempo, você falou dos 8 aos 13, né? Fiquei uns 8 anos jogando direto. Mas acho que talvez pela minha formação de criança, né? Os fundamentos ali, sim. Eu consegui abraçar bem. E aí eu não consegui achar nenhum time. E quando eu mudei de função também, eu tinha muitas varizes. Uma herança genética e por passar muito tempo em pé, acompanhando treino de time de futebol, jogo, ficava atrás dos gols ali, muito tempo em pé. Tinha muitas dores nas pernas por causa das varizes. Aí eu mudei de função e eu falei, eu vou operar essas varizes, então isso está me incomodando muito. Operei e aí eu falei para o médico, doutor, o que é que eu preciso fazer para não voltar a ter varizes? Ele falou, caminha meia hora por dia. Isso em 1999. Eu tinha acabado de fazer a transição. Aí eu comecei a caminhar num parque em Osasco, no parque ali da Fito. Meia hora, 40 minutos eu caminhava. Aí eu comecei a perceber que aquela caminhada já não estava sendo suficiente. Eu ali via um pessoalzinho trotando e falei, vou dar um trotezinho aqui também no parque. Aí comecei a trotar. A hora que eu vi, eu já estava trotando continuamente 40 minutos. Falei, não estou caminhando, estou trotando, estou correndo aqui 40 minutos, né? E aí não parei mais. Aí eu saí do parque, fui para a rua, porque o parque já ficou pequeno, era um parque, uma volta de 1 quilômetro, aquilo foi ficando enfadonho. Aí eu fui para a rua. Aí eu saía de casa, ia até o centro de Osasco correndo, ia até a Vila Yara, corria ali 10 quilômetros, ali por Osasco, e voltava para casa. Até que eu tive a minha primeira lesão, né? Depois de uns 3 anos fazendo isso, 2002. Aí eu fui lá no Dr. Moisés Cohen, que é meu amigo, e o Dr. Moisés me falou, você precisa procurar um treinador de corrida. Eu falei, mas como assim, doutor Moisés? Como treinador, o que é isso que você está falando? Não, uma assessoria esportiva. O que é isso? Eu não sabia que tinha treinador de corrida, assessoria esportiva. Eu não sabia que tinha corrida de rua em São Paulo. Né? É verdade, tinha muito menos do que hoje. Né? Estava caminhando nessa época. Era muito menos provas. Aí eu me lembrei que eu tinha transmitido uma São Silvestre na Rádio Bandeirantes, tinha feito a transmissão de uma São Silvestre, e o comentarista dessa prova que eu transmiti era o Mário Melo. E ele me deu um bonezinho e falou, eu tenho uma assessoria esportiva. Aí eu me lembrei, né? Não tinha feito a ligação. Aí eu falei, puxa, o Mário Melo, ele comentou comigo a São Silvestre. Aí, na época, estava começando, né, a história da internet, de Google. Eu dei um Google lá, consegui achar o telefone dele, entrei em contato e falei, vai na USP sábado de manhã e me procura lá. E eu nunca imaginava, né? Verdade que em 2002, a gente está falando aí de 21 anos, a USP era diferente, mas já tinha muita gente correndo lá no sábado de manhã também. E aí eu não parei mais, né? Aí foi um processo contínuo. Eu comecei a treinar com o Mário Melo, fiz as minhas primeiras provas com ele. O Mário é um grande treinador, um grande amigo meu. E aí eu não parei mais. Foi aí que a corrida entrou verdadeiramente na minha vida, né? Caramba, Capri. Assim, dos convidados que a gente traz geralmente, a gente sempre tem esse feedback de, foi um amigo que me puxou, né? Algum conhecido. O que eu queria saber de você, quais são as grandes diferenças que você pegou a corrida de rua,
basicamente do início, né? Quando ela veio para o Brasil, Sim. começou a caminhar a corrida de rua e hoje se tornou, acho que, não vou falar que é o esporte mais praticado, porque o futebol ainda é muito grande no É o Brasil. segundo mais praticado depois do futebol. Mas acho que você pode ter até mais propriedade do que eu para falar, mas a cada dia que passa a gente vê mais pessoas iniciando a prática de corrida esportiva e o desempenho das pessoas está aumentando bastante também. Então, assim, como é enxergar e participar dessa trajetória desde o início lá da corrida de rua até hoje, Sim. cara? Na verdade, a corrida de rua, ela sempre existiu aqui no Brasil, né? A gente tem algumas figuras, algumas personalidades aqui que têm um papel muito importante nessa virada. E aí a gente pode falar, por exemplo, no Vasco, não é? Que é o cara que hoje é o diretor de prova da São Silvestre. Nos anos 1970, ele, o Vanderlei Oliveira, foram caras, Vitor Malzone, foram caras que muito provavelmente potencializaram esse crescimento que a gente está vendo agora. Porque foi o surgimento da Corpore, lá no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, e a Corpore teve um papel muito grande nisso. Hoje você tem vários organizadores de provas aqui em São Paulo, no Brasil, mas a Corpore foi a primeira grande organizadora, né? E a Corpore era formada por esses caras, né? Vitor Malzone, o Vasco, acho que no comecinho da Corpore, depois ele saiu, mas esses caras têm um papel muito grande no fomento da corrida de rua aqui. Eu, quando cheguei, a Corpore já estava estabelecida, já tinha suas provas, mas eu percebi, ali no comecinho dos anos 2000, que era um crescimento gradativo. Ano após ano ali na USP, o aumento do número de pessoas, né? As pessoas chegando para o universo da corrida. E aí a gente tem também algumas coisas que potencializam e ajudam muito isso. São as provas de triatlon, o Ironman, essas provas ajudaram muito também a difundir não só o triatlon, mas a corrida. A trilha hoje é uma modalidade que está crescendo bastante, né? As provas de trilha. Então, isso tudo junto, misturado, forma isso que nós estamos observando hoje, né? A gente tem muita gente correndo e isso é muito legal, porque quanto mais gente corre, mais gente vê e chega para o movimento também. Então, eu peguei realmente eu diria que é uma fase de transição, de uma fase um pouco menor da corrida para essa fase hoje que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, é a corrida. A gente não tem números, claro, mas a estimativa de que há algo em torno de 4,5 milhões de pessoas que correm no Brasil. Então é muita gente. Só perde para o futebol mesmo, né? Eu tava ouvindo o podcast do Corrida no Ar hoje de manhã e ele tava falando, inclusive, da Maratona de Buenos Aires, né? Que tá se aproximando também. E no ano passado, acho que a gente teve cerca de quase 12 mil brasileiros numa maratona que, teoricamente, nem é aqui no nosso território. Então, assim, essa questão dos brasileiros começando a praticar corrida de rua e principalmente a questão da maratona também, né, Capri? Não sei se no seu dia a dia, pessoas ao seu redor, você também notou esse aumento da prática, não só da corrida de rua, mas também com pessoas querendo buscar treinamento específico, treinamento aprimorado para alcançar a maratona, que acho que é o grande, né, desejo de todo corredor, né? As pessoas entram na corrida, muitas entram sonhando em fazer uma maratona, muitas entram já fazendo maratona, o que é uma loucura, né? O que é uma coisa muito... É inconcebível, né? A maratona não é uma coisa fisiológica, a gente precisa deixar isso muito claro, né? Maratona é uma coisa... não é saudável, né? A gente precisa esclarecer isso. Mas é claro que se você estiver preparado, é claro que se você se preparar para aquilo, ela vai te trazer um benefício emocional que compensa todos os eventuais problemas que você tiver ali durante uma fase de preparação, né? Então, o que eu sempre digo, a maratona não é para todo mundo, mas a maratona pode ser para todo mundo desde que a pessoa se dedique àquilo. Eu, por exemplo, eu sou um cara, eu não tenho um biotipo de maratonista, não é? O meu biotipo, talvez, se eu quisesse ter sucesso no atletismo, tivesse que ir para outras provas, né? Outras modalidades. O fundo não é aquilo que é para o meu biotipo, mas eu adoro, eu amo. Então, eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que me dedicar para isso, para que eu possa ter longevidade no esporte, com saúde, né, sem me machucar. Então, todo mundo, se tiver essa cabeça, tiver esse entendimento, consegue, pode fazer,
né? Mas a gente precisa deixar claro que muita gente tem feito verdadeiras loucuras aí para falar que é maratonista, né? Para colocar lá na parede. Virou um selo, né? Um selo de qualidade. Exatamente. E para ser um corredor não precisa ser maratonista, não é? A gente precisa deixar muito claro que tem ótimos corredores de 5 quilômetros e que se divertem, que têm saúde, tem ótimos corredores de 10 quilômetros, tem grandes meias maratonas do mundo inteiro, como tem ótimas maratonas também. Então a corrida ela é democrática nesse sentido também, porque você não precisa estar numa distância para você colocar na parede e falar, eu sou isso aqui, não é? Exato. Você pode se divertir e pode ter benefício com todas as distâncias. Ô Capri, e quando você sentiu, de fato, assim, que a corrida de rua fazia parte da sua vida e que você falou assim, putz, cara, agora não tem como eu parar mais de praticar. É quando eu levei todo mundo de casa para a corrida também. Todo mundo foi? Todo mundo. Tem que levar, né? Comecei com a minha esposa, claro, porque depois que eu comecei a ir para a USP, sábado de manhã, acordava às 5h30 da manhã para ir para a USP, né? Minha esposa começou a falar, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, eu vou treinar. 5h30 da manhã, na sexta-feira, né? Na sexta-feira eu dormi cedo. Vai dormir já, amanhã você tem treino. Então eu peguei e falei, bom, ela não vai entender isso, né? Eu preciso levar ela. Eu preciso dar um jeito de inserir ela nesse mundo. E aí eu fiz errado. A primeira coisa que eu fiz errado. Eu inscrevi ela numa prova, sem ela saber. Nossa. Uma prova de 5 quilômetros. Uma prova que tinha, eu acho que ainda tem, uma prova do Monte Líbano, 5 quilômetros, ali no entorno do Monte Líbano, na Avenida República do Líbano. É uma volta no quarteirão ali, 2 voltas, a bem da verdade, 5 quilômetros. Eu inscrevi ela nessa prova e nós fomos. Ela detestou. Ela odiou. Falou, você não faz mais isso comigo? Eu não quero saber disso. É claro, ela corria na academia, assim, na esteira de vez em quando, né? Eventualmente, né? Ela ia para a academia e de vez em quando ela dava uma trotadinha ali na esteira, nada, né? Era odiou. E claro, eu fiz errado, né? Não dá para você inscrever uma pessoa e falar que não corre e falar, vai correr, né? Mesmo para mim, 5 quilômetros era normal, mas para ela, claro, era uma dificuldade. Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Bom, vou convidar ela para ir para a USP um sábado comigo, né? E aí a USP é imbatível nisso, porque a pessoa que nunca fez nada e chega num sábado de manhã na USP, vê aquela atmosfera, vê aquele cenário, milhares de pessoas ali correndo, caminhando, pedalando, aquilo contagia. Mesmo quem não faz nada fala, eu vou caminhar. Se eu parado é que eu não posso ficar aqui, né? Está todo mundo se mexendo, pelo menos eu vou caminhar. E aí eu levei ela, né, para um treino no sábado de manhã lá com o Mário Melo, que era o meu treinador na época, até hoje, né? O Mário é meu grande amigo. E aí ela já fez amizade com o pessoal do grupo, já se enturmou ali, e aí não parou mais. Aí ela foi. Aí depois veio minha filha, né? Minha filha também veio para a corrida, e depois veio meu filho. Então todo mundo em casa corre. Então quando todo mundo começou a correr, eu falei, esse negócio está sério na minha vida mesmo. Acho que o negócio está sério mesmo. Então é isso, né? Então a corrida faz parte do meu cotidiano 24 horas, né? Porque em casa a gente fala de corrida, a gente sai para treinar juntos, né? No trabalho eu tenho o meu programa que eu falo de corrida. Então esse é a minha vida, né? Praticamente 24 horas por dia. Ô Capri, essa situação que você está falando, eu me senti dentro da situação porque foi exatamente o que aconteceu na minha casa também. Meu irmão começou a correr, puxou meus pais e acabou me puxando também. E é engraçado porque é exatamente isso. Você vai numa primeira corrida, você fala, putz, onde eu fui me enfiar? Acordar 4 horas da manhã, aí você vai aquilo. 5 quilômetros para quem nunca correu parece 42 quilômetros. E o quanto a corrida de rua, Capri, e essa sinergia que você conseguiu gerar dentro da sua casa melhorou o dia a dia de vocês também. Porque eu tô te fazendo essa pergunta porque eu senti quando as pessoas dentro da minha casa, a gente conseguiu inserir a corrida de rua e gerar essa sinergia bacana de treinar junto, de ver a concretização de bater tempos, ou então de conseguir concluir uma distância que antigamente eu não ia andar 5 km, eu não ia nem na padaria para buscar pão. Então, assim, o que você nota e que mudou, assim, nessa sinergia familiar de vocês, cara? Acho que é bacana falar isso para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente em casa que pratica o esporte e às vezes sente falta, né, de levar a esposa junto, ou então de tentar levar isso para dentro dos filhos também para incentivar, né? Acho que uma coisa é importante, não é você não forçar. A coisa tem que ser natural.
E é importante a gente dizer também que nós amamos a corrida, mas não é todo mundo que gosta de correr, né? Se for todo mundo gostasse de correr, a gente ia sair na rua, tá todo mundo correndo na rua aqui, não é? Toda hora, todo instante, não é? Então, não é todo mundo que gosta de correr. Tem gente que já foi, experimentou, testou, tentou, não gosta, não vai. Mas tem um esporte que casa com todo mundo, isso é fato. O que as pessoas precisam é encontrar esse esporte, encontrar isso que faz você sair da cama às 5 horas da manhã feliz da vida. Não é? Sem ser algo penoso, sem ser algo que você fala, isso aqui de novo, não é possível. Não, você tem que sair da cama com prazer para fazer aquilo. Então, todo mundo pode encontrar isso, né? Pode ter esse caminho. O que eu vejo numa família que se mexe, que se movimenta, é que o esporte tem esse poder de aglutinar ainda mais, esse poder de juntar ainda mais. Então, em casa é assim, no almoço a gente está falando, vai treinar que horas amanhã? Já fez a inscrição da prova? Como é que tá aí? Melhorou? E aquela dorzinha ali no joelho está melhor? Então, o assunto acaba muitas vezes virando em torno da corrida mesmo. E isso ajuda, porque a gente sai junto para treinar. Então, hoje, por exemplo, hoje fomos eu, minha esposa e minha filha, a gente fomos para o Ibirapuera, cedinho, né? E aí voltamos, a minha filha já foi trabalhar, eu já vou para o trabalho também. Meu filho tem uma rotina diferente, o treino dele é um pouquinho diferente, porque ele trabalha mais distante, então ele não consegue estar com a gente durante a semana, mas isso faz parte ali da nossa rotina, do nosso cotidiano. E ajuda, não é? a aglutinar ainda mais, a unir ainda mais a família. Né? Se tem uma família que está meio dispersa aí, certamente o esporte vai fazer isso mudar, vai dar uma virada nisso, vai juntar mais e é sensacional, né? Você poder estar junto ali com todo mundo, todo dia. Eu não reclamo, ao contrário, eu valorizo muito isso, para mim é sensacional. Show, Capri, show. Capri, esses dias eu vi que você fez um post no seu Insta, fazendo a menção de ex-jogadores de futebol que estão começando a enxergar a corrida de rua como uma opção pós-encerramento de carreira profissional. E aí eu vou fazer um link para você. Você, nessa sua carreira de comunicação, sempre esteve muito dentro de outros esportes, né? De futebol, principalmente. Como seus parceiros de trabalho enxergavam o Capriotti corredor? Isso, você chegou ter essa influência positiva também dentro do seu meio profissional com algumas pessoas? E aí a segunda pergunta, você acha que cada vez mais a corrida de rua vai ser uma alternativa bacana para ex-atletas profissionais que não querem parar 100% e querem seguir uma rotina saudável, né? Sim. Bom, vamos lá dividir isso de duas partes, então, né? O jornalismo sempre é o poder da corrida, né? O poder do esporte. O jornalismo sempre foi estigmatizado como a profissão do cara boêmio, o jornalista é aquele cara que sai de madrugada da redação, vai tomar sua cerveja, vai fumar o seu cigarrinho, vai comer, vai dormir 6 horas da manhã, o cara todo desregrado, né? Certa parte, em determinado período do mundo, foi isso mesmo, né? Era isso mesmo. E aí, quando eu comecei a correr, os caras falavam, você tá maluco? Você vai fazer assim, você vai correr? O que é isso? Não é? Às vezes a gente saía para uma cobertura de Copa do Mundo, de Olimpíada, e eu acordava às 5h30 da manhã, os caras estavam desmaiados, dormindo, aí eu saía para correr. Não é? E os caras, você vai correr? Nós vamos trabalhar daqui a pouco, não tem problema. Se eu não correr, eu não trabalho. Eu falava para os caras. Então, hoje, isso mudou. Hoje as redações têm muito mais corredores, tem muito mais gente que faz prova de trilha, ou não precisa nem ser da corrida, que se mexe, que percebeu que é importante trabalhar, quem tem que trabalhar até de madrugada trabalha, mas que é importante mudar esse estilo de vida e colocar um pouquinho de esporte, um pouquinho de movimento. Então hoje eu vejo, por exemplo, lá na redação da Bandeirantes, muita gente se mexe. Né? Agora eu estou montando um grupo lá na rádio. A gente correu a maratona Abras de revezamento. Porque a primeira prova que eu corri foi com a Rádio Bandeirantes, a maratona Pão de Açúcar de revezamento. Foi a primeira prova que eu corri lá. E depois sumiu, não aconteceu mais nada. Então agora eu estou lá, né, incentivando as pessoas a também iniciarem a corrida. E muita gente lá já se mexe, no grupo como um todo, né, já se mexe, já corre, já tem uma atividade. Então,
é o poder da corrida, é o poder do exercício, é o poder das pessoas entenderem que precisa trabalhar, precisa se dedicar, mas tem que ter um tempo para elas. Elas têm que separar algumas horas do dia ali para cuidar da saúde. cuidar da saúde, para melhorar o rendimento no trabalho. Né? Eu digo que se eu não corro, eu não melhoro o meu rendimento no trabalho. E aí a gente vai para o mundo do esporte. Se você voltar aí, recuar 30, 40, 50 anos... Qual que é a média da aposentadoria do jogador de futebol? É comer, engordar e ver a vida passar, não é? Hoje esses caras estão mudando o conceito, porque mudou o conceito do treinamento no futebol também. Hoje é diferente físico, o conceito, hoje é muito físico. E hoje o cara tem a chance de se preservar mais. A ciência do treinamento hoje dá a possibilidade para o jogador de futebol entregar o máximo do limite do corpo dele, mas preservando bastante também o corpo dele. Antigamente, os caras se machucavam e muitos tinham que encerrar a carreira, eles não conseguiam voltar. Né? Então, hoje, a ciência do esporte consegue entregar 100% desses caras quando eles estão trabalhando, quando eles são jogadores profissionais, e depois, quando eles param, eles percebem que, está faltando alguma coisa aqui, porque eles treinaram muito ao longo da carreira. E a corrida é um esporte que desafia esses caras, porque eles têm uma cabeça competitiva, eles precisam continuar competindo com alguma coisa, e no caso é o cronômetro. Então é muito legal você perceber, né, esse post que você se refere, eu estou falando do Kaká, do Robin e do Diego Ribas, né? São caras que você pega o tempo desses caras, você vê que eles foram mesmo atletas, né? Você pega, o Robin fez a primeira maratona foi sub-3, né? Sub-3. Então você vê que os caras são realmente bem dotados fisicamente, foram, não é? O esporte escolheu esses caras para que eles tivessem sucesso. E se eles forem praticar uma outra modalidade, vão ter sucesso também, porque eles têm o corpo e têm a cabeça para isso. Então eu acho que a gente vai ser relativamente normal daqui para frente a gente ver esse tipo de coisa. Ex-jogadores no esporte. Você tem o Zé Roberto, por exemplo, né? O Zé Roberto é um cara que... máquina, né? É uma máquina, né? Um cara com quase 45 anos, aí está com o corpo perfeito, em dia. Então é isso, eu acho que é legal, isso é muito importante, esses caras precisam disso. Porque antigamente os caras paravam e iam engordar, iam ficar em casa vendo o tempo passar. Show, Capri. Capri, na sua trajetória da corrida, até interessante pra galera, você tinha uma rotina maluca de trabalho, como você disse pra gente, acho que quem trabalha com... Ainda hoje é também, né? Mas é que agora eu consigo organizar Encaixar tudo, né? Então assim, você que passou por muitas viagens, horários malucos de trabalho, mesmo assim você conseguiu reorganizar a sua rotina e encaixar o esporte nela. Eu acho que grande parte das pessoas que às vezes colocam esse empecilho, e realmente é um empecilho, né? Porque a gente, às vezes, tem muito trabalho, crianças em casa, filhos, atribuições em casa, e a gente acaba se enrolando e deixando sempre a nossa saúde por último, né? Sempre por último. A gente recebeu até um convidado essa semana que ele comentou com a gente que uma pesquisa acabou informando que a cada R$1 que você investe em esporte, são menos R$4 que você deixa de investir no futuro em remédio e doenças, futuras doenças que você pode ter, né? Exatamente. Então, assim, você que passou na pele isso, né? De ter uma rotina maluca de trabalho, o que você pode orientar o pessoal a ter esse start de como começar, de como fazer uma pequena mudança dentro da agenda, dentro de casa, para começar a inserir aos poucos o esporte dentro da rotina do dia a dia delas? Sim. Eu costumo dizer lá no Fôlego, David, o seguinte, eu entendo muito. A gente vive num país de 210 milhões de habitantes, é um país que tem muitas carências, tem muitas necessidades, tem muita gente que passa fome, né? É um país de desigualdade, assim como tem muita gente rica, milionária, tem muita gente que passa fome. Eu entendo, compreendo isso perfeitamente, acho que isso deveria ser uma política pública, não é? Inclusive lá nós fizemos um fórum na Rádio Bandeirantes na semana passada e um dos módulos foi sobre saúde, eu participei de uma das mesas, lá estava o Dr. Jean Gorenstein, que foi secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, o Dr. Jorge Calil, que é um grande pesquisador, não é? Eu estava dizendo exatamente sobre isso. Falta política pública para você incentivar as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm acesso a essa mudança no estilo de vida, a pelo menos dar informação a essas pessoas.
Elas precisam, pelo menos, ser informadas de que pequenas mudanças de hábito podem trazer um benefício enorme para elas. Então, falando um pouquinho da atividade física, não é? Eu sei que tem gente que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, precisa pegar 2, 3 conduções, chega em casa de volta do trabalho 8 horas da noite, trabalhou o dia todo. Como é que você vai incentivar essa pessoa a fazer alguma coisa, não é? Então, o que eu digo lá no Fôlego é o seguinte, olha, você que tem um cenário parecido com esse, você tem o direito de se mexer, você tem não só o dever, mas você tem o direito. Então, o que você faz? Caminha 30 minutos por dia. Mas como que eu vou caminhar 30 minutos por dia se eu trabalho, acordo, pego o ônibus, vou para o trabalho e volto para casa? Desce 3, 4 pontos antes do seu trabalho, caminha 15 minutos para chegar no seu trabalho, a hora que você está indo, e na volta para casa, desce 3, 4 pontos antes, caminha mais 15 minutos, você caminhou 30 minutos por dia. Você já deu o início a um movimento, você já está tirando o seu corpo da inércia. Já é aquilo que a Organização Mundial de Saúde prega, de pelo menos 30 minutos por dia de um movimento. Então, a gente precisa encontrar alguns caminhos para orientar as pessoas, né? Fazer um trabalho manual em casa que exerce para colocar o seu corpo em movimento, qualquer coisa, para que as pessoas tenham um primeiro contato, essas pessoas que não têm acesso a um esporte de qualidade, para que elas se sintam motivadas. A gente tem um programa no Capão Redondo, que é comandado pela Neide. O Capão Redondo, que é periferia de São Paulo, são mulheres que trabalham, que precisam trabalhar, mas que correm. A Neide conseguiu encontrar um caminho ali com elas, fazer essas mulheres de um bairro periférico de São Paulo correrem. Por que o Estado não consegue fazer isso, não consegue prover isso, né, para as pessoas? Porque essa é a conta. Se você investe $1 na prevenção da doença, você vai economizar $4 no tratamento dessa doença. Então, né, a gente tem as nações desenvolvidas que comprovam isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. Esse lado da prevenção ainda é tido muito como consulta, check-up, remédio, né? O Estado entende isso como prevenção, quando seria muito melhor você mudar hábitos dessas pessoas, incluir uma atividade física, um movimento do corpo, para que a gente não tenha que contar a doença lá no futuro, né? Capri, sensacional esse exemplo que você deu, porque uma das primeiras pessoas que a gente trouxe no canal foi o Antônio Luiz, e se tornou um amigo nosso e depois ele acabou se tornando um atleta do canal. A gente acabou levando ele para fazer a Maratona de Barcelona esse ano e ele obteve um resultado de 2 horas e 25 Sensacional, lá. Hein? E como ele começou no esporte, ele tinha exatamente essa rotina frenética que você citou e foi exatamente dessa maneira que ele começou no esporte. Ele colocava a esposa e a filha dele no ônibus e falava, eu vou encontrar vocês no final do ponto onde vocês vão descer, só que eu vou correndo. E ele começou assim. Demais. No primeiro dia ele demorou tantos minutos, no primeiro mês ele foi abaixando, quando ele viu ele estava correndo 10 quilômetros, e hoje é um cara que é um trabalhador brasileiro, que tem uma rotina difícil, mas que acabou se apaixonando pela corrida de rua, e é um cara que, infelizmente, por não ter oportunidade, ele já tem uma idade mais avançada, não ter tido uma oportunidade mais cedo de ser um atleta profissional, mas mesmo assim, cara, ele tem tempos aí que são invejáveis, perante a rotina de trabalho que ele tem e tudo, Claro. Mas, cara, muito legal esse exemplo que você deu, porque me remeteu à história dele. Eu acho que, de fato, para dar um start, para quem tem uma rotina pesada, né, do dia a dia, acho que é um pontapé inicial para a pessoa começar a inserir essa rotina de saúde, A né? gente está falando de corrida aqui, não é? Mas pode ser qualquer Sim. movimento, não é? Sim. Às vezes a periferia tem muito bicicleta, né? Muita bicicleta, as pessoas se mexem muito com bicicleta, o que é ótimo, né? O que é muito bom. Então, enfim, oferecer, não é? Poder oferecer para as pessoas, poder mostrar caminhos, apontar as direções. Muitas vezes as pessoas não faltam Direcionamento. Um direcionamento, falta não é? Pô, é verdade, eu posso fazer isso aqui. E vai lá e faz, né? Por isso que eu acho legal, Capri, esse trabalho que você faz no Fôlego, nós aqui, os outros podcasts de corrida, que eu acho que hoje o podcast, além do rádio também, que é um meio de comunicação acessível a todo mundo,
a gente disseminar cada vez mais essa informação da importância da prática esportiva, né? Sim. Então, eu acho que tendo esses canais cada vez mais presentes, e principalmente aquele QI que a gente sempre chamou no trabalho, né? Aquela amizade que chega em você e fala assim, pô, começa fazendo tal coisa, muda tal hábito, para a pessoa ter aquela picadinha inicial do que é ter um pouquinho de saúde dentro de si, para depois... Com a prática do dia a dia, acabar se apaixonando por algum esporte e levar isso para a vida, Exatamente, né? exatamente. Acho que essa é uma missão, não é, nossa aí, que a gente que dissemina informação, não é? Você aqui, todo o pessoal que dissemina informação, eu fico muito feliz quando eu recebo toda semana lá no Fôlego mensagem de ouvinte que mudou o estilo de vida a partir das dicas do programa, a partir do conteúdo do programa. A gente vai fazer 15 anos no ar agora em setembro, né? Então você imagina que em 15 anos... a gente já impactou positivamente a vida de muita gente. Então, gente que perdeu muito peso, gente que parou de tomar remédio para hipertensão, gente que tomava remédio para dormir e não toma mais. Enfim, lá tem centenas de episódios de casos lá que eu recebo. Então, isso é muito gratificante, porque essas pessoas elas vão servir como exemplo para um familiar, para um vizinho, para o entorno. Elas são disseminadoras disso também, não é? Não só a gente, mas essas pessoas que mudaram o estilo de vida, elas acabam impactando alguém. Alguém que fala, poxa, aquela pessoa estava acima do peso, olha como ela está bem agora, o que aconteceu? Vai se informar, acho que é possível para mim também, não é? Então, isso é uma corrente, não é? Você começa aqui, mas isso vai ganhando proporção, né? Vai se multiplicando para um país que precisa muito. Nós somos um país de obesos, né? O Brasil é um país obeso, infelizmente. Nós temos o péssimo hábito de copiar algumas culturas que não são as melhores, né? Quer dizer, a gente copia muito do que vem aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo, né? Infelizmente. E os Estados Unidos agora despertam para isso, tentam mudar essa configuração. Sim. Todas as nações tentam, porque isso é um impacto na saúde pública desses países. E aqui, infelizmente, depois que nós tivemos a disseminação do fast food, a gente engordou demais a nossa população, dos alimentos processados, né? E da facilidade de você ter acesso a esses alimentos que não são saudáveis. Então, a gente precisa agora mudar isso. A gente precisa ajudar a reverter essa coisa e voltar a ser um país que tenha, pelo menos, saúde para as pessoas, né? Capri, eu acho que você já deve ter vivido muita coisa aí na corrida de rua do esporte, né? Acho que grandes emoções na sua vida aí. Sei que uma delas foi correr a maratona de Nova York. Eu vi que você e sua esposa correram uma maratona lá. O que essa sua longa trajetória de corrida, qual foi o grande momento que você traz, assim, na corrida de rua que é bem marcante para você, assim? Certamente foi a maratona de Nova York, né? Porque eu comecei na corrida também, porque quando eu não corria, eu era um jornalista esportivo e eu via lá as largadas da Maratona de Nova York, eu via lá a ponte Verrazano, lá em Staten Island, aquela multidão ali na ponte, aquele tiro de canhão e o Frank Sinatra cantando, eu falava, o que é isso, né? Eu ficava vendo aquelas imagens e falava, esses caras vão correr 42 quilômetros e tá todo mundo aí feliz. Celebrando. No frio, os caras né? vão correr 42 quilômetros. E o Frank Sinatra cantando, aquele tiro de canhão, eu falava, pô, será que um dia eu poderia fazer isso, né? Isso ficou ali no meu subconsciente. E quando eu comecei a correr, o Mário Melo... O Mário é um cara que foi muito já para Nova York. O Mário faz um trabalho espetacular com cadeirantes, com deficientes. Ele treina esse pessoal todo e ele leva muito desse pessoal para Nova York para correr a maratona pela Achilles International, que a Achilles é uma entidade americana e o Mário representa a Achilles aqui no Brasil exatamente para poder incluir esse pessoal no esporte, né? Os cadeirantes, os portadores de deficiência. E o Mário vai muito para Nova York. E aí quando a gente começou a trabalhar, eu falei, pô, Mário, você vai para Nova York, cara, lá eu vejo aquilo, sensacional. E aí ele falou, pô, nós vamos correr lá um dia e tudo. Bom, 2006, eu tinha ali, sei lá, uns 7 anos de corrida, eu e a minha esposa, nós nos inscrevemos na loteria da Maratona de Nova York.
e fomos sorteados. Os dois? Nós dois fomos sorteados Caramba. em 2006. Então, eu falei para minha esposa, bom, legal, a gente vai comemorar 40 anos de idade Poxa, na que maratona presentão. e vamos comemorar 15 anos de casamento. Legal, bacana. Começamos a treinar e eu me machuquei. Putz. Já quase no finalzinho. E aí, fui lá no Dr. Moisés, o Dr. Moisés falou, ó, acho melhor você não correr com essa lesão aí, não vai ser legal e tal. Aí eu falei para minha esposa, ó, vamos fazer o seguinte, vamos para Nova York, você vai, corre e eu vou lá te aplaudir, vou lá te esperar na chegada, vai ser demais. Eu falei, não, só vou se for com você. Eu não posso correr. Não, se você não vai, eu também não vou. Tá bom, joguei para o ano seguinte, porque você pode, não é? Fazer a transferência. A transferência para o ano seguinte. Joguei para 2007, mas 2007, comecinho do ano, foi quando eu retornei para Bandeirantes. E aí eu estava com as minhas demandas novas lá na Bandeirantes, não consegui ir em 2007, perdi a inscrição, mas fiquei acredito, frustrado, Capri, né? sério? Fiquei muito frustrado, falei, não é possível, né? Não vamos correr em Nova York. Aí, quando 2015, a ASICS me convidou para correr a maratona de Nova York. Aí eu falei, olha, eu vou, mas eu só posso ir com a minha esposa. Eu tenho um pacto com ela que a gente só vai correr em Nova Você York foi com juntos. Aí a ASICS gostou da história, né? Falei, não, vamos embora, ela vai com você também. E aí eu falei, eu quero ir em 2016. Mas por que 2016? Porque eu vou completar 50 anos de idade e 25 anos de casamento. Aí, tá bom, então vamos lá, 2016. E aí fomos. Aí foi uma corrida muito emocionante. Eu fui me emocionando, mas fui correndo, eu queria correr, eu queria fazer tempo, mas eu queria esperar minha esposa chegar, esperar ela chegar. E foi uma prova espetacular. Foi um negócio sensacional, porque a Maratona de Nova York, ela não é uma prova para tempo, todo mundo sabe disso, mas ela tem uma energia que é uma coisa indescritível. É uma coisa assim que eu nunca vi em corrida nenhuma do mundo. Eu já fui para Jerusalém, que é outro lugar que tem uma energia maravilhosa também, mas ali em Nova York, a maratona, aquele povo na rua, é uma coisa assim que te deixa, nem que se você não quiser chegar, você vai chegar. Se você não quiser, você fala, eu não quero chegar. Os caras vão te empurrar. E aí foi muito emocionante, a gente correu, minha esposa chegou também, a gente fez uma baita festa, foi sensacional. Foi a grande experiência da minha vida com a corrida, foi a Maratona de Nova York em 2016. Capri, quais são os seus objetivos como corredor agora aí para o futuro? A gente sabe que você tem uma prova próxima aí agora, né? Vai fazer uma meia, né? Vou fazer a meia aí, a Golden Run, agora dia 21 de maio, né? Eu ia fazer uma maratona no passado de novo, eu me inscrevi para fazer a maratona de Porto Alegre, mas infelizmente eu perdi meu pai ano passado. Meu pai ficou doente, meu pai já vinha doente, mas ele acabou ficando internado, aquilo me despirocou a cabeça ali, eu fiquei concentrado ali com o meu pai, acabei perdendo a maratona de Porto Alegre, joguei para Florianópolis, para a maratona de Florianópolis a inscrição, mas eu não tinha treinado, aí deu tudo errado, né? O ano passado, assim, foi um ano muito caótico na minha vida pessoal, na minha vida esportiva, depois eu parei 6 meses, nunca tinha ficado 6 meses sem correr, fiquei 6 meses sem correr o ano passado, voltei a correr no início desse ano de 2023 e eu quero fazer uma maratona. Não sei se vai ser esse ano ainda, não sei se vai ser o ano que vem, mas eu quero fazer uma outra maratona. Eu sou um cara que gosta de competir comigo, né? Eu sou um cara competitivo com o meu cronômetro, então eu gosto de me desafiar ali e vamos ver. Eu fico modulando o meu corpo também, porque eu quero também correr muito tempo, né? Eu quero correr até quando eu puder correr. Então eu sou um cara muito responsável com o meu corpo, né? Então, se o meu corpo não estiver respondendo, eu não vou, né? Meu corpo tem que estar respondendo, tem que estar bem, porque eu quero preservar o meu corpo, preservar a minha saúde, para poder ter longevidade no esporte. Então, eu fico fazendo essas contas, essas equações, eu fico aqui, ali. Vamos ver, se esse ano der ainda, eu vou para uma maratona, se não, talvez o ano que vem. Ano que vem é ano de Olimpíada, né? Ano de bastante trabalho, né? Então, essas coisas todas a gente pesa. Pondera para poder definir as metas e os objetivos. Né? Capri, em quesito de trabalho, nos últimos anos, a gente viu que as comunicadoras, as televisões, estão começando a disseminar um pouquinho mais a corrida de rua, né? A gente já vê as grandes provas sendo transmitidas também.
Mas ainda é um movimento ainda pequeno perante ao crescimento do esporte. Você que está dentro de uma grande televisora, você acha que isso ainda vai se disseminar mais dentro dos canais aqui? Ou ainda a corrida de rua não tem essa potência toda para ser um esporte, para ser mais disseminado como futebol, vôlei, basquete? A corrida tem um grande público, não é? Ela tem um público enorme, então do ponto de vista da audiência, ela é satisfatória. Não é? A gente precisa entender que uma corrida, ela é mais ou menos como um jogo de tênis, né? Ela é uma coisa longa, uma coisa que em alguns momentos ela acaba ficando enfadonha, não é? Ali você tem um determinado momento da corrida que você não tem muito, tem um grupinho correndo ali, não tem muita coisa acontecendo. Então ela a característica dela. Aí a hora tá chegando, né, a linha da chegada, aí todo mundo tá lá assistindo. Então a dinâmica da transmissão, ela é uma dinâmica para televisão, ela é um pouco diferente. Então, o que acontece? As majors, que hoje são transmitidas aqui no Brasil, muito legal. Você ter as majors transmitidas é sensacional, né? Ter lá Nova York, Londres, Berlim, Tóquio, isso tudo é maravilhoso. Mas por que a gente transmite aqui? Porque o horário, né, facilita muito. É sempre ali no comecinho da manhã, né? Você consegue completar bem a grade de transmissão com esse evento. Eu duvido que se fosse no horário nobre, se teria transmissão de uma maratona, não é? numa emissora de televisão. Dificilmente, não é? Dificilmente isso aconteceria. Mas isso é importante para você disseminar, para você mostrar, para aquele cara que está chegando, olha só como é que é uma maratona, uma major. E muita gente que assiste na televisão fala, pô, eu quero estar ali um dia, eu quero estar ali naquele lugar, como foi comigo, né? Eu vi a imagem de Nova York, pô, será que um dia eu vou estar nesse lugar aí? Será que um dia eu vou conseguir correr 42 quilômetros como esses caras? Então isso é importante, independentemente do horário que é exibido, independentemente de onde é exibido, tem que ser exibido. E está sendo exibido. E acho que vai ser mais, porque é o apelo popular, né? Você tem muitos praticantes, você tem muita gente que se interessa por esse produto. E claro, se tem muita gente que se interessa por esse produto, tem anunciante que quer atrelar a sua marca, a sua imagem a isso e, consequentemente, vai ter espaço, né? Falando de marca, Capri, como foi para você perceber quando as marcas começaram a vir um pouco atrás de você aí? Lógico, você é um nome gigante dentro da comunicação e um grande exemplo na corrida de rua. Então, consequentemente, eles iam vir atrás de você. Mas como foi para você? Um corredor que faz porque gosta, né? Porque é uma coisa que te agrega muito valor na sua vida. Como foi perceber que as marcas estavam te mandando produtos, vindo atrás de você, te oferecendo uma viagem como essa de Nova York, que deve ter sido muito marcante? Bom, David, olha só, eu sou jornalista esportivo, eu não sou corredor, o meu trabalho é como jornalista esportivo, né? Então eu dedico toda a minha força ao meu trabalho, ao Grupo Bandeirantes que me paga, esse é o meu trabalho. Eu tenho como um hobby, né, como uma outra atividade que eu incluí no meu trabalho também a corrida. E, claro, não é, eu procuro fazer desse meu hobby e do Fôlego, que é o programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes, eu procuro dedicar a mesma atenção, o mesmo profissionalismo que eu faço o meu trabalho como um todo, como jornalista esportivo. A mesma atenção que eu dou quando eu estou fazendo uma transmissão de futebol, eu procuro dar também para a corrida, para o Fôlego. E isso é uma coisa profissional, né? Que hoje muita gente faz também. Mas 15 anos atrás, eu era praticamente sozinho fazendo isso, né? Quando eu comecei com o Fôlego, as redes sociais estavam começando, estavam engatinhando. Você não tinha o mesmo conteúdo que você tem hoje, que muita gente faz com muita propriedade também, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Levar esse profissionalismo que eu faço no meu dia a dia do trabalho para a corrida, isso ajudou. Acho que as marcas, não é, perceberam isso, que tinha alguém que tratava a coisa com seriedade, com profissionalismo. E hoje também tem muita gente que faz da mesma maneira. Então, eu fui meio que um dos pioneiros assim, nessa coisa, nessa relação, não é, de um profissional com as marcas, né? E eu tenho uma boa relação com todas elas, felizmente, né? São marcas todas que sempre estiveram junto comigo aí. Show. Capri, pra gente encerrar, não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que é uma coisa super bacana que você faz há bastante tempo já também, que é a Capri Run.
né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como começou esse projeto, de onde surgiu essa ideia. E também deixar em aberto aí pra galera que, Sim. né, quando eu sei quando mas explicar pra galera certinho a data, né? Essa foi uma outra brincadeira que surgiu no Fôlego, né? Eu costumo dizer que as boas ideias, elas não são planejadas, elas surgem espontaneamente. E eu tinha corrido a Maratona de Buenos Aires em 2013 e eu corri com uma fratura por estresse, né? A Maratona de Buenos Aires, aí quando eu voltei da maratona, o Dr. Gustavo Malhoca, que cuidava de mim, né? O Gustavo me falou, ó, você vai ficar agora 3 meses sem correr. Você tem que consolidar essa fratura e tal, não vai correr. Era outubro, na época a Maratona de Buenos Aires ainda era em outubro, né? Ah, tá bom, vou ficar aí. Beleza, volto a correr em janeiro. Aí, finalzinho do ano ali de 2013, eu já estava 2 meses sem correr e estava alucinado, assim, não estava aguentando mais ficar sem correr, né? Aí liguei para o Gustavo, falei, Gustavo, cara, 2 meses já, será que não dá para dar uma corridinha? Ele falou, corre meia hora, mas de leve, hein? Meia hora, por favor, depois nada mais. Meia hora? Quase meia hora nada. não é nada, meu. O que eu vou fazer com meia hora, né? Ah, tá bom. Quer saber? Eu vou dia 1º de janeiro, eu vou lá na Paulista, eu vou correr lá na Paulista, dia 1º de janeiro. E eu acordo cedo, né? Eu sempre acordei cedo, eu acordo cedo. Então, passei a virada do ano ali em casa, com a família. 5h30 da manhã, acordei, calcei o tênis e fui lá para Paulista. Larguei 7 horas da manhã ali no prédio da Fundação Casper Libero. Fui até a Consolação e voltei. E a Paulista vazia. Estava fechada porque estavam lavando, né? O pessoal lavando lá do show da virada, aquela coisa toda. Eu corri ali, a Paulista só minha, vazia. Melhor do que a São Silvestre, que tem um monte de gente largando ali. Aí eu dividi essa experiência lá no Fôlego. No domingo seguinte, falei, pessoal, fui correr lá, sensacional. Aí uns ouvintes mandaram mensagem. Ô, Capriotti, vamos repetir o ano que vem? Ah, vamos, tá bom. Aí... 2015, já tinha lá 1º de janeiro de 2015 e a gente estava em 15 pessoas lá. Aí contei de novo no Fôlego, falei, legal pessoal, fomos lá, 15 pessoas, bacana, não sei o quê. Aí mais gente mandando mensagem, Capriotti, vamos repetir, vamos de novo, não sei o quê. Ah, vamos. Aí em 2016 já tinha 50 pessoas. Caraca. Aí não parou mais, né? Aí uma coisa que foi só crescendo, crescendo. Esse ano, no dia 1º de janeiro de 2023, a gente estava lá em quase 500 pessoas. 500 pessoas? Quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas. E essa é uma coisa assim que surgiu como uma brincadeira, não é? Eu não quero ter envolvimento com organização de nada, eu não sou organizador de prova, não quero ser. Apesar de já ter sido convidado, sondado para transformar a Capiruan numa coisa oficial. Eu não quero ter envolvimento financeiro, eu não quero ser organizador, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque você imagina, mesmo sendo um dia e um horário com pouco movimento, você pega um maluco que está saindo de uma festa de Réveillon, aí eu tenho muita preocupação, tenho muito medo em relação à segurança das pessoas. Até porque tá tomando uma proporção já de prova quase. Pois é, então, você ter 500 pessoas é uma coisa que foge um pouquinho ali, não é? Então, é uma coisa que me preocupa. Eu gostaria muito, não é? Eu falo sempre isso lá no Fôlego, que, assim, o poder público, que a cidade de São Paulo, por exemplo, abraçasse a ideia. São Paulo pode ser a única cidade que termina o ano correndo, com a São Silvestre, e começa o ano correndo, né? Com a Capiruan, com outra prova qualquer que seja. Né? Vocês não tem nenhuma cidade no mundo que acontece isso. Né? Você termina o ano correndo e começa o ano correndo. São Paulo poderia ser, de repente, a única cidade do mundo. E muita gente hoje que vai na Capiruan, no dia 1º de janeiro às 7 da manhã, para quem não conhece, é 1º de janeiro às 7 da manhã. Gente que veio para São Silvestre, que correu a São Silvestre, passou a virada do ano em São Paulo e no dia seguinte vai lá, corre mais 10 quilômetros. Né? A gente faz uma corridinha ali, não é corrida, é um encontro de amigos, pessoas que estão ali para se divertir. A gente sai para um trotezinho, uma corridinha de 10 quilômetros ali da Paulista, vai até o centro de São Paulo, volta subindo a Brigadeiro e chega na Paulista de novo. Então, é uma coisa que surgiu como uma brincadeira e que está tomando uma proporção que me preocupa. Né? A gente chegou à 10ª edição agora, né? Com quase 500 pessoas. E aí, um amigo vai lá, dá uma medalha, né? Um amigo Harry Finger lá de Ilhabela, ele, mais uma vez, deu as medalhas. O pessoal o Nicolau Silva, meu amigo Nicolau e o Paulo Pecosso, deram as águas.
né? Legal. A gente tinha 500 garrafinhas d'água lá na chegada. Então, as pessoas que se sentem ali motivadas, atraídas a doar alguma coisa para esse encontro, e aí tá tomando essa proporção que eu confesso, eu me deixa preocupado, eu nem divulgo mais, né? Eu não falo, mas quando vai aproximando ali, falta um mês, as pessoas começam todo mundo perguntar, vai ter Capirã, vai ter Capirã. Aí tem que Aí eu começar a falar. eu boto um post lá, vai ter Capirã, dia 1º de janeiro às 7 da manhã. Mas eu já no fôlego, eu já nem falo mais, eu já nem divulgo, porque se eu divulgar, Vai começar a virar prova. não, vai muito mais gente, muita gente. Aí é um problema, eu realmente fico preocupado. Show, Capri. Pô, legal, cara. 1 hora de bate-papo já. Já? Já. Rapaz! 1 hora de bate-papo já. Que passou muito rápido. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Cara. Queria te agradecer aí pelo bate-papo, pelas experiências compartilhadas aí. Acho que você é um grande exemplo pra mim, que, né, sou novo ainda e eu também tenho esse sonho de, né, continuar minha trajetória na corrida de rua aí por muito tempo, porque é uma coisa que me faz bem não só pra minha saúde, mas também pra minha cabeça. Então, te parabenizar aí por todo o trabalho que você faz, não só no futebol, no jornalismo, mas por, cara, desde sempre disseminar a corrida, o esporte, né? Que eu acho que é uma coisa importante pra gente, no programa Fôlego, na Capirã, no seu dia a dia, no seu Instagram, quem te segue lá, te acompanha seus treinos, suas provas, você posta vídeos, suas concretizações também, que eu acho que é super bacana. Eu enxergo muito meu pai em você, porque meu pai também já tem uma idade próxima à sua e é um maratonista apaixonado, gosta e a corrida mudou realmente a saúde dele. Ele tinha um problema de próstata e isso, graças a Deus, foi sanado com a corrida de rua. Então, eu acho que você serve de exemplo para mim, que tem um pai que corre. Eu acho que para muita gente que vai assistir, tipo o Marcos também, que trabalha aqui com a gente, te indicou. Sim. E é um cara que gosta muito de você, gosta de correr. Então, cara, parabéns. Siga nessa toada aí até quando você conseguir, né? Que eu acho que é um trabalho árduo. A gente sabe que trabalhar com comunicação, eu que estou há 1 ano de canal aí, parece, mas faz por hobby. Não, a gente faz porque, lógico, gosta, mas tem que ter seriedade, Sim. tem que passar informação séria. Sim. E a nossa missão sempre vai ser trazer pessoas como você aqui que, né, gostam do esporte e trazem a verdade acima de tudo. Então, parabéns, obrigado por ter vindo e vida longa aí. Obrigado, David. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você, poder bater esse papo, poder falar de corrida, poder levar esse tipo de informação a mais pessoas. Eu espero que a gente consiga atingir mais pessoas. É a nossa meta, objetivo, né? Disseminar saúde para as pessoas, que é muito importante. Então, só posso te agradecer. Uma honra, papo da melhor qualidade, adorei. E parabenizar você e a sua família pelo que vocês fazem para as pessoas dentro da empresa que vocês estão. Isso é fundamental. Todo empresário deveria ter essa visão que vocês têm, não é? Então, que vocês sigam levando isso para as pessoas, para os funcionários, para a comunidade que está no entorno de vocês. Isso é fundamental. Vocês estão de parabéns e eu espero que vocês possam ter saúde e que Deus possa abençoar vocês aí para seguir levando todo esse trabalho maravilhoso que vocês levam aí para as pessoas. E aqui, no Buraco no Asfalto também, vida longa, que você possa trazer muita gente aqui que inspire pessoas, gente com conteúdo, com qualidade, para seguir disseminando informação para as pessoas. Show de bola. Obrigado, Capri. Valeu. Ó, como forma de agradecimento, a gente tem uns brindezinhos aí. Opa! Dessa vez sem novidade, hein? Então, ó, esse aqui é o do nosso apoiador Box da Fazenda. Opa, muito obrigado. Brindezinho aí. Esse aqui é novo apoiador. Opa! O pessoal da Cacau Show tá entrando com a gente aí agora também. Opa, muito obrigado. Cacau Show. Obrigado, pessoal da Cacau Show aí que tá com a gente nessa nova empreitada. Tem que deixar avisado, ó, porque, ó, essa Cacau Show é só da Vila dos Remédios. Certo? Então, o pessoal daqui de Osasco, em torno aqui, Alphaville, Barueri, Jaguaré, quem quiser comprar na Cacau Show, vai na Cacau Show, qual unidade? Vila dos Remédios. E, ó, tá aparecendo um print agora na tela, ó. Você que tá no Spotify vai ter que acessar o vídeo no YouTube. O print tá na tela. Tira print e leva lá que você vai ganhar 10% de desconto. Aí sim, hein? Então, galera, apoiador novo do canal, quem quiser comprar uma lembrancinha pra família, pra namorada, pro namorado, pro chefe, pro treinador de corrida, fazer aquele agrado. Então, a gente tá com esse novo apoiador aí, dê um pulinho lá na loja, prestigiem eles também. E Capri, como forma de agradecimento também, a gente vai entregar uma camisetinha do canal pra você. Opa! Certo? Sensacional.
Maravilha. Pra você Buraco utilizar no no- asfalto, coisa linda. pra utilizar nos seus E é o meu treinos aí. número, é M mesmo. É hein? ela? Sensacional, é essa aqui mesmo. Então, show de bola, Capri. Show de bola, Certo? muito obrigado. Obrigado aos parceiros, aos apoiadores aí, muito obrigado mesmo. Valeu, Capri. Rapaziada, tá aí. Ele veio aqui, contou a história dele. Acho que tem muita coisa pra vocês ouvirem atentamente aí, como forma de inspiração, né? O Capri tá aí há muito tempo dentro do esporte, trazendo saúde pra dentro de casa, dentro do trabalho também. Então, para vocês que não conheciam a história do Capri, espero que vocês gostem. As redes sociais do Capri vão estar aqui na descrição do vídeo. Link do programa Fôlego também, outro podcast conteúdo, ouçam lá, porque tem muita informação bacana. Então, acho que tudo que a gente puder trazer para vocês para agregar, né, mais informação é sempre importante. Então vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Sigam o Capri lá, tem bastante coisa legal na rede social dele. Ouçam o Fôlego também, que bastante coisa bacana, certo? Então, mais uma entrega. Espero que vocês tenham gostado da história. Fiquem ligados no canal, que tem muita gente bacana que vai vir conversar com a gente aqui ainda. Não esqueçam de deixar o joinha, curtam o nosso vídeo, disseminem o canal para o máximo de pessoas possível aí que vocês conheçam. Quem não tem tempo de assistir, que a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo de ficar uma hora e 10 na frente da televisão. Vão lá no Spotify, coloca no fone de ouvido quando você estiver praticando sua corrida, sua bike, ou no trânsito indo pro trabalho. Eu tenho certeza que vai ser uma horinha aí que você vai sair mais inspirado e mais motivado para fazer seu treino e começar no esporte. Certo, rapaziada? Capri, muito obrigado, de coração. Valeu, tamo Obrigado, junto. David. Valeu. Rapaziada, um abraço, obrigado.